passar à intervenção do Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Fomos ouvindo ao longo do debate algumas afirmações que se calhar precisavam de algum ajuste para, de certa forma, colocar alguns pontos nos is. A proposta que os Verdes apresentam, que eu creio que é semelhante nessa matéria em relação aos restantes projetos, que são comum a todos, assenta em três elementos centrais. O primeiro é que a morte medicamente assistida só é possível em determinadas situações. Doença sem cura, irreversível e fatal, sofrimento, consciência de que assim será até ao fim da sua vida, maior de 18 anos. Depois, também é preciso que o pedido seja reiterado livre, consciente e convicto. E, por fim, que o processo seja rodeado das devidas medidas de cautela e de garantia. E eu creio que tanto a proposta dos Verdes como as restantes propostas acautelam o essencial que há a cautelar. E outra coisa que é necessário também clarificar: nenhuma das propostas que está em discussão obriga alguém a optar. Não se obriga ninguém a optar. Agora, aquilo que nós consideramos é que essa opção ou esse direito deve estar disponível para aquelas pessoas que, querendo fazer uso dele, o possam fazer em determinadas condições e em condições muito particulares. Ou seja, acho que a questão que se deve colocar é esta: será que o Estado tem o direito de obrigar alguém a viver nessas condições, numa doença incurável, com sofrimento e a pedido? Será que o Estado tem o direito de obrigar essa pessoa a continuar a viver? Nós achamos que não. Achamos que o Estado não deve não só obrigar a pessoa a continuar a viver, como também deve ouvi-lo e, sobretudo, respeitar a sua vontade. Bem sabemos que estamos a falar de um bem jurídico que é supremo, estamos a falar da vida, mas o que nós não podemos fazer é confundir o lugar do direito à vida no nosso ordenamento jurídico, como o direito fundamental que é, com um pretenso dever ou obrigação de continuar vivo. E continuar vivo, mesmo quando uma pessoa tem a perspectiva, que é sua, pessoal e intransmissível, de apenas ter de esperar mais sofrimento, porventura ainda mais doloroso do que aquele que já sofreu há alguns anos, em que a pessoa já não reconhece sequer na sua própria vida a dignidade mínima da condição da pessoa e de ser humano. Portanto, sabemos também que é uma matéria difícil, que é delicada, mas também sabemos, e um processo difícil, mas também sabemos que é nos processos difíceis onde é preciso assumir que há que empreender cautelas para que determinados limites não sejam ultrapassados, para que não se deslize para lá do que se pretende prever. E, portanto, eu creio que tanto a nossa proposta como as outras propostas que estão em discussão também o asseguram. Depois, outra nota sobre aquilo que alguns senhores deputados aqui fizeram sugerir, era uma associação entre a morte medicamente assistida e a qualidade dos serviços paliativos, para dizer o seguinte: os Verdes consideram que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe uma lei de bases dos cuidados paliativos e, se não há maior investimento nesses cuidados, assim como nos cuidados continuados, é porque houve ao longo dos tempos quem trocasse esse investimento pelos valores do déficit e metessem sempre o déficit à frente de tudo. E houve outros que, sem falar de déficit, também acabaram por cortar na saúde e nos cuidados paliativos e nos cuidados continuados. Portanto, significa isto que as propostas que estão em discussão em nada, mas em absolutamente nada, contribuem para reduzir, aligeirar ou até desresponsabilizar o Estado relativamente ao seu dever de garantir o acesso dos doentes aos cuidados paliativos e de assegurar uma boa rede desses cuidados. Não é a despenalização da morte medicamente assistida, a pedido do doente e em casos extremos, que vai retirar qualquer verba que seja ao investimento nos cuidados paliativos, até porque a morte medicamente assistida não implica a contratação de mais médicos ou enfermeiros, nem investimentos em equipamento hospitalar. Do que se trata aqui é de permitir que uma pessoa, em casos muito bem definidos, decida o que fazer do fim da sua vida. Não é o Estado que deve decidir por ela, é a própria pessoa que deve decidir, desde que naturalmente garantidas determinados pressupostos e levando a que seja respeitada a sua vontade capaz, expressa, livre e instante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Maria